Começando mais um episódio aqui do Projeto R0, dessa vez acompanhando a rotina de um neurocirurgião no SUS. Vou acompanhar o Dr. César Kabashi nesse dia, nessa quarta-feira, aqui nesse hospital. Cheguei um pouquinho antes, ele falou que o ambulatório começaria às 8, então, pontualmente, com até um pouquinho de margem, já cheguei e fiquei aguardando o César. Aqui eu não aguentei ficar dentro do carro, o dia estava muito bonito, aproveitei para sair para ver um pouco desse céu que estava bonito, os pássaros cantando, e já começar a pensar como que ia ser o dia, um dia com desafios, um dia cansativo, mas que seria de muito aprendizado. Aqui começamos a rotina de atendimentos do ambulatório. Foram uma média de 10 pacientes atendidos com causas diversas. E foram interessantes porque teve desde sequelas de trauma, seja ele trauma de coluna, trauma de crânio, como também causas vasculares, aneurismas, AVCs com transformação hemorrágica e também tumores. Foi um momento de muito aprendizado, principalmente por isso. Ver o exame neurológico na prática, ver as alterações semiológicas que a gente consegue ver nos pacientes. Isso foi muito, muito importante de estar vendo e acompanhando com o César. Aqui tivemos que mudar para uma outra sala, uma sala que tinha eletroencefalograma, que continuamos os atendimentos dos pacientes que restavam, e esse paciente desse momento ele foi muito marcante para mim, pois foi um paciente que questionou muito o César. Não questionou de uma maneira desafiadora, mas sim de incertezas sobre o seu prognóstico, já que era um tumor grande, extenso na cabeça, e que o futuro para ele poderia ser incerto. Ele tirou todas as dúvidas com o César. César, foi muito interessante ver como que você consegue conduzir essa parte de relação com o paciente e como eles ficam apreensivos, né? Pois qualquer neurocirurgia, ela é invasiva, ela traz perigos, né? Que se o neurocirurgião não tomar cuidado, podem ocorrer trazendo sequelas para o paciente. Então, foi muito interessante de acompanhar esse ambulatório e que, a partir daqui, né, do ambulatório, eu acabei cortando os áudios para preservar a identidade dos pacientes e também para que não é o foco, né, expor ninguém, é mais mostrando a rotina mesmo do neurocirurgião. É interessante ver que o neurocirurgião realmente, né, como ele sempre fala, não só opera, né, mas sim faz muita parte de atendimento, faz a parte clínica, neurológica, e que você também tem que saber fazer muita papelada, como vocês conseguem ver aqui nessa parte do vídeo, né? O tempo inteiro preenchendo. Terminamos o ambulatório, fomos para outra parte do hospital, e aqui, ó, sempre que o César via um computador, ele parava, mexia no computador para ver se tinha atualizações do paciente, se tinham saído novos exames, se tinha alguma emergência esperando ele. Aqui a gente foi se trocar para começar a rotina interna dentro do hospital. Se trocamos aqui na parte do vestiário, pois a partir daqui a gente ia ficar só na parte mais interna do hospital. E fomos passar a visita na UTI. Foram uma média também de 10 pacientes, desde paciente recém-nascido com hidrocefalia até pacientes com causas diversas, e um deles, o César, estava bastante apreensivo com o quadro dele, pois era um prognóstico muito ruim. O César queria ver como tinha passado a noite esse paciente. Aqui, após o exame, infelizmente esse paciente não estava com um prognóstico bom, e que fomos avisar os familiares. O César quis conversar num local reservado com os familiares sobre o prognóstico, e que a neurocirurgia, infelizmente,
não seria benéfica para esse paciente. Aqui eu consegui ver o semblante do César mudar. Foi interessante de ver que realmente, muitas vezes, a intervenção neurocirúrgica ela não é capaz de resolver as coisas e que a gente tem que aceitar muitas coisas. Aqui voltamos para o centro cirúrgico, dessa vez para esperar o paciente estar na sala, já posicionado, com anestesiado, a sala toda pronta para poder operar. Muitas pessoas pensam, né, que o neurocirurgião já chega, já opera, mas não, é uma etapa que depende de muitas pessoas para acontecer. Então você tem que esperar, tá tudo certinho para você poder subir e começar a sua parte da cirurgia, né? Aproveitamos para comer um pão, tomar um café, comer uma maçã, porque ia ser uma cirurgia longa que ia atravessar o horário do almoço. Então o César aproveitou também ali para ir conferindo os exames, planejar a cirurgia, pois ia ser uma cirurgia de aneurisma cerebral. É uma cirurgia que ela é desafiadora. Então foi um momento aí para esperar, se planejar e também repor as energias, né, para poder aguentar esse segundo round. Aqui o César estava olhando os dados do paciente, os exames, e foi me explicando também diversas alterações que tinham e que eu deveria, caso eu fosse o responsável, prestar atenção na hora da cirurgia. Foi muito bom aprender nesse momento com os exames. Aqui, ainda não operando, mas já se preparando. Esse é o momento em que o César estava regulando a parte do microscópio cirúrgico. Esse é um instrumento que é utilizado para fazer a cirurgia, para ampliar o campo cirúrgico. E que ele, como o cirurgião que operasse a máquina, estava fazendo os ajustes necessários nesses braços articulados, no foco, nessa parte de ajustes que para ele poder operar da melhor forma possível. A paciente já estava anestesiada, mas ainda não era o momento dele entrar. Estava preparando ainda a parte de instrumentos e tudo mais para que a cirurgia pudesse ocorrer da melhor forma possível. Aqui testando o foco, testando as luzes para não ter nenhuma surpresa na cirurgia. Aqui ele já começou, o cirurgião não entra já operando. Aqui é a parte de fazer a limpeza do local do sítio cirúrgico para fazer toda a desinfecção. Aqui ele fez as marcações onde iria ser feitas incisões, onde ele também vê os pontos craniométricos que ele iria utilizar para se guiar na hora de fazer a parte de acesso na cabeça da paciente, de uma forma em que não fosse desnecessariamente aberto mais do que precisaria. Aqui foi feito um acesso mini-pterional, e me explicou aí todos os pontos que ele estava utilizando para fazer a marcação nesse momento. Aqui ele estava fazendo a parte de bloqueio, de anestesia, com vasoconstritor para sangrar menos, onde iria ser a incisão daquele local que ele já tinha marcado e iríamos entrar logo em seguida. Eu não gravei a cirurgia, pois é um campo estéril. Aqui, depois de 3 horas, 4 horas de cirurgia, terminamos e, mais uma vez, papel em cima de papel. Isso parece que é algo que nunca acaba pro cirurgião, pro neurocirurgião, não é mesmo? Mais uma vez, ele preenchendo tudo, fazendo a descrição da cirurgia, tudo que foi feito, quanto tempo durou, avisando o UTI, avisando os familiares e o expediente ainda não tinha encerrado, porque essa parte burocrática demora muito mais
do que a cirurgia, contando com tudo que foi feito antes e agora que foi feito depois, demora mais que operar. É incrível, viu? Aqui fomos nos trocar, terminando esse dia, esse expediente corrido, bastante cansativo, com muitos desafios. E foi interessante ver como que o neurocirurgião, coisa que ele menos faz é operar. César diversas vezes não conseguiu nem pegar no celular, nem atender os familiares dele que ligavam para ele. Foi um dia bastante corrido, mas muito satisfatório. E aqui terminamos o dia matando a sede nesse dia quente. Valeu, pessoal, por ter assistido esse episódio. Até mais.